Meu nome é Manuel Gibson. Bem-vindo a este vídeo da série sobre circuitos série paralelo RC e RL. Este é o segundo vídeo de uma série de 5. Neste vídeo nós veremos o que vimos até aqui, uma pequena revisão, a conversão de circuito RC paralelo para circuito RC série, o equivalente série RC e algumas considerações finais. O que vimos até aqui? Começamos a série mostrando que poderíamos determinar uma impedância a partir de uma fonte de tensão conhecida. Trabalharemos na forma vasorial com módulo e ângulo, obteremos a resistência ou a parte real e obteremos a parte imaginária ou a reatância a partir de dois parâmetros, o módulo de Z e o ângulo θ. Abordamos no vídeo anterior a medida de Z1 e Z2. Como é que nós podemos definir? Z1 é uma impedância indutiva e Z2 é impedância capacitiva. Será que é possível então determinarmos o equivalente série de um circuito paralelo ou convertermos de um circuito paralelo por ser equivalente série? Qual seria uma aplicação imediata? Imagine um capacitor real dado por CP e nós podemos modelar as suas perdas, a fuga do capacitor, com uma resistência paralela. Mas em alguns cálculos, em alguns circuitos, seria mais simples, mais prático trabalharmos com um circuito constituído por um resistor em série de perdas e o capacitor. Quando a corrente percorresse o capacitor, seria dissipada uma potência ôhmica no resistor série. Essa seria as perdas do capacitor. É a resistência série equivalente de capacitores que talvez você já tenha ouvido falar a respeito. Então nós vamos trabalhar uma mesma frequência. Analisamos essa tabela no vídeo anterior para um circuito paralelo. Se nós trabalharmos agora com tensão contínua, nós veremos RP nos bornes A' linha, estado estacionário, mas frequência muito alta, a reatância capacitiva tende a zero, então a linha tende a ser um curto. Já no circuito série, para zero, temos um circuito aberto por causa de CS. Em alta frequência, CS é um curto e temos apenas RS. Para calcularmos ou modelarmos esse circuito série, nós vamos calcular a impedância dada por RS menos J1 sobre ômega CS. Ou, se você preferir, RS mais 1 sobre J ômega S. Colocaremos o J no denominador. Já um circuito RC paralelo, vamos trabalhar com condutâncias e susceptâncias. Faremos a impedância ser o inverso da admitância. Mostramos que é mais fácil trabalhar com impedâncias em circuito série e admitâncias com circuitos paralelos. Então, nós vamos igualar os dois circuitos, nós vamos fazer a recíproca da admitância, igualar a Z, e depois fazer as partes reais e imaginárias serem iguais. Ou seja, o real de Z vai ser o real de 1 sobre Y, e imaginário de Z vai ser o imaginário de 1 sobre Y, a parte real e a parte imaginária. Vejamos então como fazer a conversão de paralelo RC para um circuito RC série. A impedância, que é o inverso da admitância, onde a admitância é G mais JB, 1 sobre RP mais J ômega CP, que, fazendo as contas, obtemos RP sobre 1 mais J ômega RPCP. Observe que G é igual a 1 RP e B é igual a ômega CP. Cuidado com o sinal. Vamos agora operar como sempre, multiplicando o numerador e denominador pelo complexo conjugado denominador, ou seja, 1 menos J ômega RPCP. Vamos obter agora uma equação que tem um termo real e um termo imaginário. Esse é o termo real, a parte real resistiva, esta é a parte imaginária da reatância. Aí está separado. Nós sabemos que nosso Z equivalente série, uma parte resistiva e uma parte reativa. Observe o sinal de menos constante, porque nós estamos trabalhando com capacitor. Se você agora quer trabalhar destacando a frequência, está a frequência. Repare que os parâmetros são dados em função da frequência, 2πf. Mudou a frequência, muda o Z equivalente, tanto na parte resistiva quanto na parte reativa imaginária. Temos agora em função de XP. Você pode ter o valor de XP e talvez mais fácil de calcular. Você tanto pode calcular R série em função de ômega como em função de XP, função da frequência. E agora a frequência está escondida dentro da reatância. Analogamente, a parte reativa equivalente série ou função de ômega RPCP ou função de RP e XP. Função da frequência, a frequência está escondida na reatância. E agora temos a equação para RS e para XS. Dado os valores de RP e XP, a reatância capacitiva do circuito paralelo CP, nós podemos calcular RS e XS. Veja que é XP, XS. Por que ora nós usamos X de reatância, ora usamos C de capacitância? O X na equação mostra que o equivalente só ocorre em uma única frequência. Cuidado, mudou a frequência, muda a reatância,
portanto muda o circuito equivalente. XP e XS tem que ter o mesmo sinal. Um circuito RC série necessariamente resulta num circuito RC paralelo. Você não muda o componente. Vamos calcular agora esse equivalente série RC. Vamos botar as equações em evidência. Agora o RS e CS estão em função de RP, CP e da frequência ômega, ou F. Ômega é igual a 2πf. Dados os valores de RP, CP e a frequência, pode calcular agora rapidamente RS e CS. E aí está o modelo em função de RP, em função de ômega. Aí está o valor de CS. Vejamos um exemplo. Nós temos um circuito constituído por um resistor de 108 ohms em paralelo com um capacitor de 408 pf. Nós vamos determinar qual é o circuito equivalente série em 10 MHz. É a charada da caixa. Então está aí o circuito 108 ohms em paralelo com 408 pf. Nós queremos calcular em 10 MHz qual é o circuito equivalente série. Aí estão os dados. Calculamos o capacitor, cerca de 62 microfarads. Vamos agora aplicar as equações de conversão paralelo-série. Obtemos um R série de 11,9 ohms e um CS de 470 pf. Um circuito RC constituído por um resistor de 108 ohms em paralelo com um capacitor de 408 picofarads resulta em 10 MHz, equivalente a um resistor de 11,9 ohms em série com 470 picofarads. Os dois circuitos são equivalentes na frequência de 10 MHz, no estado estacionário. Não estamos considerando tensão zero contínua nem frequências muito altas. Na frequência no estado estacionário de 10 MHz. O próximo exemplo agora, nós temos um resistor de 108 ohms em paralelo com 400 pf, só que agora na frequência de 1 mega. Então baixamos de 10 mega para 1 mega, aplicando as equações e obtemos outros valores. Sim, nós já sabemos que mudou a frequência, muda tudo. No próximo exercício, agora baixamos para 100 kg. Usando as equações, de novo, o que aconteceu com o resistor e capacitor? Talvez fique mais fácil se nós colocarmos uma tabela. Nós temos a frequência de 100 kg, 1 mega, 10 mega e 100 mega. Eu quero saber qual é o equivalente série para um circuito onde eu tenho um resistor paralelo de 108 ohms e um capacitor paralelo com 408 picofarads. Observe que nós temos resistores de 108 ohms até 0,134 ohms e a capacitância variando de 520 nanofarad até 419 picofarads. Para cada frequência, o equivalente é diferente. E nas frequências muito baixas, a resistência é praticamente igual e a capacitância bem mais elevada. Em 1 MHz, a capacitância agora diminuiu quase 100 vezes e a resistência permaneceu quase a mesma, pouca variação. Em 10 mega, nós temos agora um decréscimo quase de 10% na resistência, cerca de 12 ohms, e a capacitância série muito próxima da paralelo, 470 pf. Já 100 mega, o valor da resistência é quase desprezível, 0,1 ohm, e um capacitor de 409 picofarads. Repare como varia. Alerto para que essas contas, essas tabelas, estão considerando componentes ideais. O resistor só tem resistência, o capacitor só tem capacitância e o indutor só tem indutância, o que não existe na prática no mundo real, particularmente em frequências mais altas. Talvez 10, 50, 100, certamente 300, 500 MHz. Aí as coisas estranhas começam a acontecer. No nosso próximo exemplo agora, nós temos um resistor de 10 kΩ, razoavelmente elevado, em paralelo com um capacitor de 4,7 micro. Vamos calcular o equivalente série nas frequências de 10 kg, 100 kg e 1 mega. Aí está a equação e aí está a tabela. Observe que o equivalente série, mesmo nas frequências de 10, 100 kg e 1 mega, o resistor série é muito, muito pequeno. E a capacitância série é praticamente o valor do paralelo. Esse é um capacitor, podemos considerar, de alta qualidade. A resistência série equivalente dele é muito baixa, miliohm, micro-ohm. Então, um capacitor que seria de excelente qualidade. Esse, então, é um modelo teórico. Os problemas surgem a partir do que nós estamos vendo aqui. Vejamos agora algumas considerações finais. Para determinarmos se duas impedâncias são iguais ou equivalentes, as partes imaginária e real de ambas, respectivamente, devem ser iguais. Quando trabalhamos com circuitos em série, pode ser mais interessante operarmos com impedâncias. Já quando trabalhamos com circuitos em paralelo, pode ser mais interessante operarmos com admitâncias. Podemos determinar o circuito RC série equivalente a um circuito RC paralelo em uma frequência. A equivalência é válida apenas para uma e uma única frequência de operação.
O que nós vamos ver no próximo vídeo? E a equivalência RL paralela de um circuito série RL? Como é obtida? Como podemos calcular as equações de análise e projeto? Obrigado por ter assistido a este vídeo. Deixe o seu like, inscreva-se no canal, acione o sino e seja notificado dos novos lançamentos semanais.